Bom dia! Aqui nós estamos, mais uma manhã, né? Somos mais que vencedores por mais essa manhã. E que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus em mais esse dia, né? Sabemos que Deus tem o melhor para mim e para você. E só precisamos estar sensíveis para ouvir a voz dele, não é verdade? Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Obrigada, meu Deus. Obrigado pelo fôlego da vida. Agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Oh, Deus, quantos são os países, né, que já foram proibidos a pregação do Evangelho? Quantos são aqueles que estão sendo oprimidos por causa do Evangelho? Quantos são aqueles que já morreram por causa do Evangelho? Oh, Deus, mas sabemos que nada é perdido. Sabemos que tudo que fazemos para o Senhor é uma recompensa. E nós não fazemos por recompensa, Pai, mas fazemos por amor. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender o que está dizendo para cada um de nós e que possamos ter um dia abençoado na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui em 1 Coríntios. O capítulo é o 4, o verso é o 8. Aqui no capítulo 4, o título dele, ele diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Entenda. Jesus Cristo é o único. Ele é o único assunto de Paulo, do ministério de Paulo, né? Ou seja, ele sabia que ele tinha um ministério, ele sabia que ele tinha recebido algo de Deus. O que era? Ele não sabia. Mas uma coisa ele sabia: Jesus Cristo era o único assunto a qual ele tinha que proclamar. E quando a gente olha a história de Paulo, quando a gente conhece o trajeto dele, a maneira com que Jesus usou ele, a gente vê Cristo, e aquele que consegue ver Cristo, sabe, nos contos, nas cartas de Paulo, como ele dizia, como ele fazia, o que ele fez, é impossível não se apaixonar, sabe? É impossível você não amar aquilo que você está vendo, que está acontecendo, aquilo que você está conseguindo, sabe? É como se você estivesse sendo transportado deste mundo e entrando lá, naquele mundo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Quando eu fiz essa busca, né, pela história de Paulo, porque eu confesso que quando eu ouvi a história de Paulo, eu falei, nossa, vale a pena aprender a saber. Ele tem dentro dele que a única coisa que vale a pena é Cristo, é Jesus. Eu também tenho isso. Só vale a pena viver se for por causa de Cristo, se for para adorar a Deus, se for para fazer a vontade de Jesus. Só para isso que vale a pena viver. Se não for para isso, não vale a pena. E aí eu fui em busca, né, de conhecer um pouco a história dele. Ainda estou, porque a história dele é muito mais ampla do que um pouquinho que eu já consegui entender. E quando eu consigo ver, né, quando eu leio as histórias que ele conta, eu consigo me teletransportar, sabe, para aquele momento, para aquele lugar, e eu consigo ter um amor ainda maior por Jesus, por causa da maneira que Paulo conta o amor de Cristo, sabe? E aqui no 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: e tudo, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados,
abatidos, mas não destruídos. Entenda, quando a gente lê esse versículo, você fala, nossa, mas só tribulação, nossa, mas só perseguição, nossa, mas só desânimo, mas nossa, quanta coisa ruim. Você consegue perceber? Vamos ler novamente. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Entenda? Aqui, Paulo está dizendo a maneira com que aconteceu a vida dele. Ele diz que ele foi atribulado. Entenda? A tribulação é para crescer a minha fé. Quando eu tenho esse entendimento que quando vem uma tribulação na minha vida, essa tribulação é para que a minha fé seja crescida. É para que a minha fé aumente. Por quê? Porque fé todo mundo tem. Fé é um dom de Deus. Todos nós temos fé. Aí vai a diferença, do cristão. Por quê? Porque o cristão ele quer aumentar a fé. Ele quer mais de Deus. Entenda? Quando eu quero mais de Deus, a tribulação vai vir maior. É a partir dela que a minha fé vai crescer. Aí ele fala, mas não angustiados. Não? Mas então se eu servir a Deus eu não vou ser angustiado. Não, não é isso não. Se você servir a Deus, as angústias elas vão vir dobradas na sua vida. Ai, tô ficando assustada. Não se assuste não, fique feliz. Porque a recompensa virá. Mas não faça por recompensa não, tá? Isso chama interesse, isso chama barganha, isso é feio, Deus não gosta, tá? Ele quer que a gente faça por amor. Então entenda, as angústias vão vir. Então Paulo está falando, olha, eu fui atribulado, eu fui angustiado. Entenda? E quando ele diz que mas não, quando ele usa esse mais, ele está dizendo, entenda, não foi pouco. Ele não foi pouco atribulado, ele foi muito atribulado. Ele não foi muito angustiado. Ele não foi pouco angustiado, ele foi muito angustiado, entende? Sabe aquela angústia que você olha e você se remói todo por dentro de dó? Eu já vi, nossa, eu já vi tamanho angústia que eu falei, Jesus, tem misericórdia, ajuda essa pessoa. Me ajuda a ajudar essa pessoa de alguma forma. Porque quando você vê a angústia nos olhos da pessoa, quando você vê uma grande angústia, sabe, em outra pessoa, você fala, nossa, que coisa terrível isso, sabe? E aí você começa a clamar a Deus pela misericórdia dele, pela misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. E ele fala assim, que a angústia dele foi muita. Aí ele continua dizendo assim, ele ficou perplexo, sabe? Eu também já fiquei. Eu já cheguei a ver angústias, desespero, tribulações que eu fiquei perplexa. O que é perplexo? Né? Você ficar, nossa, nunca pensei um dia ver isso. Estar aqui para ver isso, para passar por isso, sabe? Muitas vezes para ajudar uma pessoa a passar, para mostrar para ela que existe algo que é muito maior do que tudo aquilo ali que ela está passando, sabe? E através das palavras, você conseguir transmitir uma força para aquela pessoa, através das palavras, você conseguir trazer um ânimo para a vida daquela pessoa, sabe? É algo assim sobrenatural, é só Deus para explicar. E aí ele continua dizendo assim, mas não destruídos, entenda? Ele ficou perplexo, ele ficou angustiado, ele ficou abatido. Mas entenda, em meio a tudo isso, em meio ao desânimo,
O desânimo vem quando você tem muitas perseguições, quando você tem muitas adversidades, quando você tem muita angústia. É muita coisa ruim. Nós somos seres humanos, seres limitados. Então vai chegar um momento que o desânimo ele é natural do ser humano, entenda? Só que quando esse desânimo ele chega na sua vida naturalmente, porque o seu corpo é limitado, e Deus ele dá um fardo para você, a qual ele sabe que você é capaz de carregar. E quando chegar o seu limite, a sua capacidade, aí Jesus chega lá e cuida de você. Jesus ele chega lá e fala, não, deixa que agora é comigo, agora descansa. Entende? Jesus, ele se levanta, né? O próprio Deus se levanta do trono de glória dele e ele fala, olha, porque você continuou firme, olhando só para Cristo, eu estou aqui, eu vou cuidar de você, não se preocupe, agora é comigo. Entenda? Quando você passa por tudo isso, Deus, ele é glorificado em você. Eu vejo Deus glorificado em Paulo, em tudo que ele fala. Olha o que ele diz aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 4. O título aqui do capítulo 5 é algo lindo. Aqui está o ponto-chave da nossa vida com Cristo. Ele fala assim, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o complexo de Cristo. Entenda, Cristo foi atribulado, angustiado. E eu digo uma coisa para você, a angústia de Cristo, a perplexidade de Cristo, a tribulação de Cristo, nenhum de nós aguentaríamos. Ele era o próprio Deus. Entenda, ele não dá um fardo maior do que o que você pode carregar. Eu não me conheço, você não se conhece. Só quem nos criou é que nos conhece. É só Ele que consegue dizer, ela consegue. Ele consegue. Não, ela não consegue. Aquele lá consegue. É só Ele que pode dizer isso. Entenda? A luta que você está passando, a tribulação que você está passando, a angústia que você está passando, a que Cristo passou, se fosse você, não conseguiria. Mas entenda, Ele sabe que essa que você está passando, você consegue passar. Sabe por quê? Quando você vê que suas forças acabaram, aí Ele entra em ação. Mas entenda que até as suas forças acabar, você precisa lutar. Sabe por quê? Deus não tem prazer em quem recua. Ele não fica feliz com o coração que desiste. Ele se alegra naquele que continua, persevera, e ele vai, e ele se arrasta. Assim eu vejo Paulo. E ele vai arrastando, e ele vai arrastando. Sabe? Até para a morte dele, ele foi com as pernas dele. É para morrer? Eu morro. Mas eu morro com Cristo. Será que nós temos coragem? Caminhar para a morte por amor de Deus? Saber que o amor dele por mim foi muito maior. Que por mais que nós amemos, nós nunca vamos amar como Cristo. Por quê? A tribulação dele foi maior. A angústia dele foi maior. Natural, o amor que ele recebeu. O amor dele é maior. Eu não posso querer invejar os outros, sabe? Eu preciso simplesmente entender que o que é meu. E cuidar do que eu tenho. E se eu quero mais, pede para quem pode te dar. Sabe quem pode te dar mais? Só Deus. É só Ele que tem. Sabe? O ser humano é limitado. Aquilo que o ser humano tem é aquilo que as forças dele conseguem buscar.
Então eu preciso pedir para quem pode me dar. E quem pode me dar é Deus. Ele é dono de tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece até a minha capacidade. Se eu peço para ele algo e ele vê que aquilo ali é grande demais para mim, eu não vou suportar, ele não vai me dar. Porque ele me ama. Sabe? Mas ele diz, olha, tem algo parecido. No plano que eu tenho para você, tem algo que você quer, que é dessa maneira, mas entenda. Não com essa proporção. Sabe? Quando a gente consegue entender isso, a nossa vida é iluminada. Olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios 4, 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 8. Ele diz assim, mas, entenda, mas, novamente ele está usando essa palavrinha, né? Nós já vimos ela lá atrás. Mas, em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não destruídos. O mas, ele sempre queria mais. E quando eu peço mais para Deus, eu digo, Pai, eu tenho fé. E se o Senhor me der, eu vou conseguir. Eu vou vencer, sabe? Eu vejo Paulo falando isso. E eu falo assim, nossa Deus, eu também quero mais. Eu também vou vencer. Eu também vou suportar. Mas eu já tenho que entender, a tribulação vai vir. Porque é a partir dela que a minha fé vai ser acrescida. Então eu não posso desanimar. Eu não posso parar. Eu não posso entregar os pontos. Eu não posso abandonar. Ai, não, tá muito pesado. Mas não foi você que pediu mais? Quanto mais você pedir, mais você vai ter. Mas entenda que virá a recompensa de Deus. E essa recompensa é natural. Entenda. Eu não posso pedir mais para Deus porque eu quero a recompensa. Eu tenho que pedir mais para Deus porque eu quero amar mais. Eu quero fazer mais. Eu quero andar mais com Cristo. Então ele diz, mas, sobretudo, entende? Sobre tudo. Mas não há nada que esteja acima, entenda? Mas, sobretudo, ou seja, não há nada que esteja acima, ó. Mas, sobretudo, tendes ardente. Ou seja, mas não há nada que possa estar ardendo mais no meu coração, no seu coração, do que o amor. Ele fala, mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Entenda? O que tem que arder dentro do meu coração, sobretudo, é o amor de Deus. Se tem uma coisa que tem que ter sempre mais, sobretudo dentro do meu coração, é o amor de Deus. E esse amor, ele não é egoísta. Esse amor, ele não pensa nele. Esse amor, ele não quer ver o próprio bem. Entenda que ele fala aqui, ó, um para com os outros. Por amor, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Entenda? Quando eu entendo que foi por amor que Jesus morreu naquela cruz, que foi por amor que Deus entregou seu único filho por mim, eu me vejo obrigada a entender esse amor, a conhecer esse amor, a viver esse amor, a transmitir esse amor para as pessoas, sabe? Quando eu descobri que o amor, ele é um dom de Deus, quando eu descobri que esse dom ele é gratuito de Deus, quando eu descobri que esse dom ele cobre multidão de pecados, nossa, a minha vida mudou, sabe? Porque eu consigo entender que se eu amar uma pessoa,
estou dizendo de amor, relação íntima, não estou dizendo de amor íntimo, não. Estou dizendo de amor, de querer olhar para uma pessoa e querer que ela fique bem. É um amor que você olha para ela e você quer que ela fique bem. Muitas vezes você se atrapalha. É natural, somos seres humanos, sabe? Muitas vezes nós somos incompreendidos. Mas entenda, esse amor, ele vem para mudar você. E aí quando ele muda você quer que os outros mudem também. Por quê? Porque é lindo. Sabe, o amor, né? O Senhor Jesus, ele disse que ele veio e ele resumiu os mandamentos. Entenda que ele não veio para abolir a lei de Moisés. Não, ele não veio abolir. Abolir é quando você chega e você pega algo e você tira. Jesus, ele não veio para abolir, sabe? Eram muitas coisas, vamos colocar nesses termos, né? Eram muitos os mandamentos, né? 10. Jesus, ele não vem para sumir com os mandamentos. Ele fala, vamos fazer o seguinte, sabe os mandamentos de Moisés? Não vim tirar eles, não. Nós vamos fazer, um resumo, uma síntese. Sabe o que é uma síntese, né? Pois é. Vamos resumir. Aí depois do resumo, nós vamos fazer uma síntese. Uma síntese é você com as suas palavras. Sabe? O que você entendeu? Qual que é o ponto crítico que você põe acerca de tudo isso que você aprendeu? Aí você vai lá escrever. Entende? Então Jesus aí fala, vamos resumir e depois vamos fazer uma síntese do resumo. Aí, pega lá 10 mandamentos. Aí pega, 2. Resumiu. Resumiu os 10 mandamentos em 2. Agora, eu, você, fazemos uma síntese. Qual é o tema? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas, sobretudo, tendes ardente amor. Amará a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Nossa! O resumo está dado. Faça sua síntese. E aí? Qual que é o seu ponto crítico? Qual que é a sua visão disso? Nossa! É ampla demais. Ah, não tenho. Busque que você vai conseguir. Sabe por quê? Quando eu amo, eu não cometo nenhum daqueles 10 pecados que está escrito lá. É natural, sabe? O amor, ele te conduz. Ele te leva. Sabe? E esse amor, ele não é um amor humano. O amor humano é uma coisa louca. É uma coisa passageira. O amor humano é a paixão. Esse é o amor humano. Perceba que ele é como uma panela de pressão. Não tem tempo limitado. Ele acaba. Porque tudo que é do homem acaba. O que é de Deus, não. O que é de Deus é eterno. E o amor é um dom de Deus. Por amor você sofre. Por amor você desanima. Por amor você é torturado. Por amor você é caluniado. E Cristo, ele fala, suportai. Eu suportei muito mais do que isso. Se você suportar, sua fé vai ser acrescida. E por amor, você renuncia, você se cala, você busca mais a Deus, você ora, entenda?
É o amor de Deus. Entenda que assim como sua fé, ele também vai aumentar. Entenda que o amor, além dele não permitir, além dele não deixar você pecar, além do amor não deixar você errar, além do amor não deixar você se afastar de Deus, quando você tem esse amor genuíno de Deus, o amor não deixa você afastar-se de Deus. Entenda que esse amor, quando você consegue passar ele para as pessoas, ele encobre. Ele encobre. A Bíblia diz aqui, ó, 2 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, ele diz aqui: o amor cobrirá a multidão de pecados. Entende? Aquela pessoa, ela é agressiva, ela é grossa, ela é estúpida, ela é ignorante. Você trata ela com amor? Ela vai ser quebrantada, sabe? Naturalmente. Porque ela vai olhar para você e falar: como que essa pessoa consegue me tratar bem? Mas eu não trato ela tão bem assim. O Espírito Santo começou a trabalhar dentro do coração já da pessoa, sabe? Sabe o que é isso? O seu amor. O seu, porque você pediu para Deus e recebeu, mas é um dom de Deus. Sabemos que é para a honra e glória do Senhor. O amor eterno de Deus é para a honra e glória do Senhor, entenda. Se você tem amor no seu coração, não é para você guardar, não. Ai, que eu tô esperando alguém, que eu vou amar tanto alguém, larga de ser estranho. Não. Não é para você amar alguém, é para você amar todos. Da mesma maneira. Não é para você amar um. Sabe por quê? Quando eu amo Deus acima de todas as coisas, aí ele diz que é para eu amar meu próximo. É o resumo, né? Então aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para ele. Aquilo que eu quero que faça para mim, é o que eu vou fazer. Não, mas se me amar, eu amo. Se não me amar, eu não amo mesmo. Não tô nem aí. Ferir, só eu firo também. Pois é. Você sabia que esse dito de dente por dente, olho por olho, é do Antigo Testamento? Você sabia que quando Jesus veio, ele quebrou, ele aboliu isso? Ele tirou isso da face da terra? Porque isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com egoísmo. Isso tem a ver com um desejo próprio. Eu só faço se fazer para mim. Eu só falo com ele se ele falar comigo. Só peço perdão se pedir primeiro para mim. Seu orgulho, quebra isso. Não, ai, me feriu, me magoou, eu estou triste, eu não fiz nada. Se coloca no lugar daquela pessoa, vai lá, pede perdão para ela. Mas eu não fiz nada. Pois é, mais um motivo para você pedir perdão para ela, porque o amor de Deus vai manifestar no coração dela. Entenda? Isso é amor. O amor que vem de Deus. Não é amor humano. E quando eu e você temos isso, a tribulação vai vir, mas entenda, nós não vamos ser destruídos, não. Paulo não foi destruído. Jesus não foi destruído. Enquanto nós olharmos com o amor de Deus, nós temos o amor de Deus, também não vamos ser destruídos, não. Fica firme. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo dom mais lindo que o Senhor já colocou em todos nós. Obrigado por despertar esse dom a cada dia na minha vida. Oh Deus, como eu te amo, Senhor. Como eu amo servir ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. É o meu maior prazer. E eu quero que aqueles, Pai, que estão ouvindo essa palavra, que eles possam tomar posse desse amor para a vida deles. Porque é a coisa mais linda que existe nessa terra. É o amor do Senhor. A gente vê que nunca está só. A gente sente o Senhor nos amando, nos cuidando o tempo inteiro. Oh Deus! E isso é tão lindo, é tão perfeito e agradável. Muito obrigada, meu Deus. Que possamos ter um dia mais que abençoado na presença do Senhor, com muito amor.
Agradecemos ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!